Meus amados irmãos e ouvintes deste canal, eu quero compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 1. O texto diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, e vigiarei. Colocar-me-ei na fortaleza e vigiarei que resposta terei em relação à minha queixa. O profeta Abacuque viveu na mesma época em que viveram os profetas Naum e Sofonias. O profeta viveu numa época sombria em que os babilônios haviam derrotado os assírios, e ele então via nessa derrota uma ameaça também para o povo de Deus. Logo no início do livro, o profeta direciona a Deus alguns questionamentos que têm muito a nos ensinar na época em que nós estamos vivendo. Baseado nesses questionamentos, eu quero pensar um pouco com vocês sobre o tema a busca por respostas. Logo no início do livro, o profeta Abacuque pergunta por quê e até quando. No capítulo 1, versículo 13, ele se encontra em crise quando pergunta: ó Senhor soberano, tu que és tão puro de olhos que não podes ver o mal, por que tens tanta paciência com uma nação ímpia como os babilônios? Por que eu clamo e o Senhor não me atendes? Por quê? Este também é o nosso questionamento diante do nosso desapontamento ao enfrentarmos as dificuldades da vida. O profeta Abacuque também no capítulo 1, versículo 2, ele diz: até quando, Senhor? Até quando estarei eu clamando e o Senhor não dá ouvido à minha queixa? Interessante que esta pergunta do profeta Abacuque foi o mesmo questionamento, a mesma pergunta do servo Jó no capítulo 19, versículo 7, quando Jó diz: Senhor, eu clamo violência, violência, e até quando estarei eu esperando por uma resposta? Ora, esses questionamentos estiveram presentes também no livro dos Salmos, os famosos Salmos de Lamento. O Salmo 2, Salmo 22, Salmo 69 e por aí vários outros salmos, onde os salmistas apresentavam as suas queixas diante de Deus. O Salmo 77, por exemplo, ou no Salmo 77, o salmista chega a perguntar: Senhor, caducou as tuas promessas para sempre? Então esta é a nossa circunstância também, meus irmãos, neste dado momento da história, quando estamos enfrentando a pandemia do coronavírus. Nós também questionamos: Senhor, por que o Senhor não tem uma solução efetiva e eficaz? Por que e como o Senhor ainda tolera isso? Como que o Senhor ainda não agiu? Até quando, Senhor? Até quando estaremos esperando por uma solução efetiva? A busca por respostas. O profeta Abacuque, no capítulo 2, ele toma a seguinte decisão: por-me-ei na minha torre de vigia. O profeta decide dar um passo além, um passo a mais. O profeta se encontrava inconformado diante das ameaças sofridas por um grande inimigo. No entanto, ele
não quer dar uma resposta meramente humana a propósitos divinos. Muito pelo contrário, ele busca, através da oração, através da fé, resposta nos propósitos divinos, de acordo à revelação do próprio Deus em sua palavra. Por-me-ei na minha torre de vigia. A torre de vigia era uma espécie de guarita, onde os guardas passavam toda a noite vigiando uma cidade ou propriedade especial. Esses guardas passavam todo aquele tempo em vigilância. E é isto que o profeta faz aqui. Ele vigia em oração. É necessário, meus irmãos, que nós, neste tempo tão sombrio, busquemos através da oração respostas divinas para questionamentos humanos. É necessário que nós vejamos na oração como um remédio para a nossa ansiedade. Aliás, como diziam os antigos puritanos, grandes estudiosos da Bíblia, a oração é como um lubrificante para as engrenagens da alma. Muitas vezes a nossa alma se encontra angustiada, se encontra sequiosa, se encontra em grande crise. São nesses momentos que devemos buscar a Deus em oração. São nesses momentos que devemos nos levantar como atalaias de Deus. E o profeta Abacuque, ele assume a posição de um atalaia, pois de acordo a Ezequiel capítulo 3, versículo 17, o Senhor coloca o profeta Ezequiel como atalaia. Ele diz: filho do homem, eu vou dar você como atalaia ao meu povo. Tu ouvirás as minhas palavras e transmitirás ao meu povo. É necessário que nós nos levantemos como atalaias de Deus, como pessoas que permanecem na oração, e esta é a primeira lição que eu quero deixar para a sua edificação. Embora a intervenção divina pareça demorada, devemos permanecer em oração. Devemos permanecer em oração. Esta é a primeira lição que nós extraímos aqui do versículo 1 de Abacuque capítulo 2. O profeta tomou esta decisão, e é a mesma decisão que nós devemos tomar em tempos difíceis como este que estamos vivendo. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Orai incessantemente. A oração, meus amados irmãos, é uma resposta à revelação do próprio Deus. Nós devemos lutar por meio da oração, não tomando uma resposta divina à força, mas lutar no sentido de nos esforçar, de nos disciplinar na oração, pois a oração é uma resposta a uma conversa que o próprio Deus iniciou, como diz Tim Keller no seu livro sobre oração. Através da oração, nós respondemos a uma conversa que o próprio Deus iniciou. Como diz o Tim Keller no livro Oração também, a oração deve ser um exercício que vai do dever ao deleite, ou do dever à paz, do dever à doçura. Através da oração nós encontramos paz. E o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 4, versículo de número 2, ele diz: permanecei na oração, vigiando com ações de graças.
Permanecei na oração, meus amados irmãos. Nós todos devemos permanecer na oração, e por mais que não recebamos uma resposta no momento que nós queiramos, é necessário que ainda assim permaneçamos em oração, vigiando com ações de graças. Isto significa que enquanto esperamos por resposta das nossas queixas, é necessário que demos ações de graças, ou que agradeçamos ao nosso Deus pelas respostas já adquiridas. Meditando em 1 Samuel capítulo 1, a respeito ali da oração de Ana, eu aprendi a seguinte lição: quanto maior a nossa aflição, mais tempo devemos gastar em oração. Ana se encontrava angustiada por causa da penina, e todos nós temos peninas, todos nós temos um calo no sapato, todos nós temos desconforto ao lidar com as aflições. Mas Ana, em meio à angústia, ela vai até ao templo e ora chorando copiosamente. E o sacerdote Eli então julga, pensando que ela estivesse bêbada. Mas Ana diz a seguinte resposta: não, Senhor, eu não estou bêbada. Eu não sou como uma mulher vadia, mas pelo excesso da minha ansiedade, eu permaneci até agora. Pelo excesso da minha ansiedade, eu permaneci até agora. Ou seja, a ansiedade de Ana era tamanha que fazia-se necessário ela permanecer por mais tempo em oração. E eu pergunto a você: o tempo que você tem gastado em oração é proporcional ao tamanho da aflição que você está enfrentando? Este texto de Abacuque, capítulo 2, verso 1, nos ensina sobre a permanência na oração. É necessário permanecermos na oração, embora a resposta de Deus pareça demorada. O Senhor não tarda, o Senhor não falha, embora nós pensemos que Ele está demorando por responder, mas há propósitos nos projetos, nos planos divinos, ao permitir situações adversas. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, verso 18, ele diz que até que os céus ou a terra passem, nenhum i ou nenhum tio passará de toda a lei, até que tudo se cumpra. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus cumpre as suas promessas, mesmo quando Ele, aos nossos olhos, parece demorando. O nosso Deus tem o tempo certo. O nosso Deus tem o tempo certo de agir. E cabe a nós permanecer na oração. O Senhor Jesus, no seu ministério terreno, do início ao fim, ao iniciar e ao terminar na cruz, Ele continua orando, intercedendo ao Pai, continua em oração. Ele não apenas ensinou sobre oração, ele viveu constantemente a prática da oração. É através da oração que nós encontramos paz. É através da oração que nós adquirimos forças para vencer as provações da vida. Mas pensando ainda sobre a busca por respostas, além da necessidade de permanecermos na oração, falando sobre a busca da resposta, nós devemos entender também que, embora pareça interminável as nossas provações, embora as nossas provações pareçam intermináveis, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Do versículo 2 ao versículo 4,
O Senhor Deus responde ao profeta Abacuque por meio de uma visão. E nesta resposta tão oportuna, tão esperada pelo profeta Abacuque, Deus diz a ele: eu quero que você escreva em tábuas, com letras garrafais, com letras gigantes, de maneira que possa ler até quem passa correndo. Até os mensageiros que passam correndo devem ler a resposta que eu direi a você. E esta resposta é para ser dita ao meu povo. O tempo do fim se aproxima. Embora pareça demorada, se tardar, espere-o. Espere-o. Eu chamo a sua atenção para esta partícula o, lá no capítulo 2, versículo 2 e 3. Embora pareça interminável a nossa tribulação, devemos esperar o tempo determinado. De acordo com Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Nada pega Deus de surpresa. Para tudo Ele tem um propósito. E quem sabe o propósito, um dos propósitos, seja te conduzir à oração, seja te conduzir à busca por Deus. São nos momentos de fraqueza que nós nos tornamos fortes em Deus, queridos ouvintes. São nos momentos difíceis que nós experimentamos da força de Deus para vencer as adversidades. Se tardar, espere-o. Espere o tempo de Deus. Interessante que o escritor aos Hebreus, ele usa esta palavra de Abacuque 2 para animar o povo de sua época. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35, o escritor diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, pois ela tem grande galardão. É necessário que perseverais, para que, uma vez perseverando, alcanceis a promessa. Prosseguindo então, o escritor aos Hebreus cita esta palavra aqui no versículo 4, quando diz: o justo viverá pela fé. Se tardar, espere-o, pois o justo viverá pela fé. Ora, nós não somos dos que retrocedem, pelo contrário, nós somos daqueles que permanecem na fé e assim na conservação da alma. Hebreus 10, 35 a 39. Então, é necessário que permanecemos na fé, na nossa confiança, e de acordo com Hebreus capítulo 11, a fé é como algo que nós não vemos, mas cremos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Embora não vejamos o fim desta pandemia, embora você não consiga enxergar o fim da sua tribulação, mas continue crendo, continue na sua fé, naquele que é autor e consumador dela. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, quando ele fala sobre o poder do Evangelho, que é capaz de capacitar todos quantos creem nele para a salvação, ele diz no verso 17, Romanos 1, 17, pois o justo viverá pela fé. Não há outra maneira de viver a não ser pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venceu a cruz por nós. E em Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo mais uma vez nos cita este texto: o justo viverá pela fé. Viva pela fé. Embora o perverso cada vez mais se endurece, como diz aí em Abacuque 2, verso 3 e 4,
Embora eles permaneçam endurecidos como barro no sol, devemos ser como cera diante do sol, pois o mesmo sol que endurece o barro é o sol que amolece a cera. É necessário que nós amoleçamos os nossos corações, pois o tempo da pandemia é um tempo sobremodo oportuno para buscarmos mais intimidade com Deus. Foi isso que o servo Jó aprendeu no capítulo 42. Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu sei o Deus em que eu estou servindo, o Deus que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu sei, os meus olhos te veem. Deus está nos dando uma oportunidade de adquirirmos mais um nível, de avançarmos mais um nível na intimidade com Ele. E de acordo com o Salmo 25, a intimidade do Senhor são para os que o buscam, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Salmo 25, verso 14. É necessário, meus amados irmãos, que em meio a este momento sombrio que estamos vivendo, façamos como Abacuque. E eu quero finalizar com uma frase do comentarista de Abacuque, quando ele diz que enquanto a couraça da fé nortear as atividades do povo de Deus, devemos seguir os passos de Abacuque na sua declaração: o justo viverá pela fé. Comentário de Palmer Robertson cita esta frase e é com ela que eu quero concluir esta ministração. E agora trazendo implicações para as nossas vidas, implicações finais. Eu quero dizer que Deus não desperdiça tribulações. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Embora Ele esteja permitindo esta pandemia por tanto tempo, ao ponto de nós perguntarmos por quê ou até quando. Não saia desta pandemia sem tirar proveito para o seu crescimento na fé. Dedique mais tempo em oração, pois quanto maior a sua aflição, mais tempo você deve gastar em oração. Apesar de todas as circunstâncias que você vive, o meu desejo para a sua vida e para a sua família é que as tribulações pelas quais você está passando possa produzir em seu coração perseverança, experiência e esperança. Permaneçam na oração. Vivam pela fé. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amado Senhor, obrigado pela tua poderosa palavra. Que o Senhor possa fortalecer cada um dos meus ouvintes, a fim de que possam viver pela fé como pessoas justificadas por Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus é o que eu peço esta bênção. Amém e louvado seja Deus.